Meu nome completo é Silene Rossi Moraes. Assumi agora essa identidade por quê? Porque eu fiz a minha carteira social, então, ou seja, quando eu trocar meus documentos, esse vai ser o meu nome do documento de identidade, Silene Rossi Moraes. E a idade eu prefiro não revelar, só dizer que eu tô na idade da loba. Porque eu, na verdade, eu sempre fui afeminada, né? Então, com 5 anos, ah, a família nunca percebe isso, né? Mas com 5 anos eu era apaixonada por um ator da televisão. Hoje ele tá muito feio, mas na época ele era lindo. Né? Eu não vou dizer a época, senão vão descobrir a minha idade. Mas eu tinha 5 anos e ele era o Denis Carvalho, ele era muito lindo. Né? E eu tinha 5 anos de idade, então eu me abraçava na televisão e dizia meu Jean, porque ele era um personagem que ele estava fazendo na novela, que ele era Jean. E eu abraçava e beijava, eu já estava encantada por ele. Só que a família nunca percebe, a minha família é muito assim, né, digo, ignorante nesse termo de sexualidade, de opção, essas coisas, né. Então, nem eu de repente me tocava que eu estava pendendo mais pro lado feminino, né. Mas os vizinhos sempre percebem que a gente tem um jeitinho mais afeminado e tal. E um vizinho, quando eu tinha 8 anos, esse vizinho percebeu, tanto que investiu e eu gostei, né? E eu me apaixonei por ele. Com 8 anos eu fiquei bem apaixonada. Depois ele foi embora, sofri, né? E depois com 12 anos eu voltei a ter outros romances. Mas daí eu já sabia bem que eu queria, né? Tanto que daí foi meu primeiro amor de verdade, de eu chorar, de eu ficar desesperada. Foi meu colega de aula, que também não vou citar o nome, mas eu sei o nome dele de cor, né? Porque eu nunca esqueci, né? E aí, até então, eu descobri que realmente eu gostava era de homens, né? Que eu tinha essa tendência, que eu era feminina. E aí, a partir desse momento, dos 12 anos em diante, que eu comecei a vestir roupas íntimas femininas, né? Usar calcinha, né? E com 15 anos eu comecei a gostar mesmo de maquiagem. Aí com 15 anos eu comecei a maquiar o rosto, usar roupas mais femininas. Transsexualidade, ela remete a uma identificação do sujeito que é divergente ao seu corpo, uma identificação relativa a um gênero que é divergente à sua biologia, não é? Então, justamente, os transexuais, eles acabam culminando na opção por fazer a cirurgia de mudança de sexo. Mas não é somente a cirurgia de mudança de sexo que define o que seria um transexual, não é? Na verdade, é justamente a identificação que o sujeito tem desde muito tempo, não é? Então, um transexual, na verdade, ele é uma pessoa que nasce, não é, sexo masculino, mas se identifica com gênero feminino, ou ao contrário, não é? E isso está na psique do sujeito, né? Ela sente uma mulher, ou no caso, né, sente um homem, não é, nascendo divergente do sexo anterior. A travesti, não necessariamente ela nega o seu sexo. Inclusive, muitas travestis são travestis, se identificam com o gênero feminino, mas não querem fazer a mudança de sexo, porque sentem prazer, não é, em ter relações, por exemplo, utilizando o pênis, né, sendo ativas, como se fala na relação sexual. Muitas das travestis que trabalham com prostituição, elas justamente ganham mais, elas lucram mais por serem ativas na relação sexual. Mas o pai em si, o pai geralmente é mais complicado, porque ele tem aquela imagem que ele tem um filho homem dentro de casa, né? E de repente ele descobre que é bem ao oposto, que o filho homem que ele criou como homem gosta de homem também, né? Então, pro meu pai foi muito difícil, né? Foi muito difícil ele me aceitar também, mas
a gente passamos por algumas dificuldades na família, cujas quais eu ajudei. E foi aonde ele começou a reconhecer que, embora eu tivesse esse defeito, entre aspas, que para ele era defeito, eu era uma pessoa bem humana, que eu queria ver o bem e a união da família, né? Então ele, com o tempo, ele começou a me aceitar. Porque, na verdade, respeitar, ele sempre me respeitou, né? Mas eu digo aceitar, assim, ele custou, mas eu acredito que ele aceitou. Pouco, mas aceitou. Foi muito difícil para eles me aceitar como transformação em mulher. Mas como gay eu acho que seria bem mais razoável. Só que foi muito mais forte para mim, né? Então eu não consegui segurar, eu queria botar era a mulher que tinha dentro de mim para fora, né? Não tava importando com ninguém, eu queria era ser feliz daquela forma, né? Simplesmente abri o armário e dei um salto, não foi nem um passo, foi um salto, assim, foi tudo muito rápido. Desse padrão de sociedade masculino, dual de sociedade, podia dizer, né? A gente pode chamar isso de um padrão dualista de sociedade, ou seja, a ideia de que é um padrão de sociedade, um padrão inclusive de família, que é um padrão masculino e feminino. Normalmente as pessoas, quando criticam esse tipo de padrão, elas se referem a uma espécie de naturalidade, ou seja, que isso seria da natureza humana, ser homem e mulher fosse da natureza humana. E isso não é verdade, isso já foi desconstruído desde o início do século XX pela própria Simone de Beauvoir, que escreveu um livro famoso, O Segundo Sexo, onde ela menciona que mulheres não nascem mulheres, se tornam mulheres, tornam-se mulheres. Da mesma forma, homens também tornam-se homens, ou seja, nós nos tornamos cultural e socialmente aquilo que nós somos. Nós naturalmente temos alguns atributos, atributos hormonais, atributos cromossômicos, atributos genéticos e atributos fenotípicos, genéticos. Temos genitália de macho e fêmea, mas nem por isso somos homem ou mulher. Nós nos tornamos homens e mulheres social e culturalmente. Portanto, não há nada de natural em padrões sexuais, tampouco em padrões de gênero. Falar em preconceito é uma coisa bem triste, assim, porque a gente sabe que há bastante manifestações, bastante lutas. A gente faz uma grande festa, que é a Parada Livre, né? Para palestras, falas, trabalhos, para tentar melhorar, acabar, como eu sempre digo em todas as falas que eu dou ou entrevistas, eu sempre falo que o preconceito nunca vai acabar. Então, quando as pessoas dizem, é natural homem com mulher, não é natural. É natural e não é natural. É natural do ponto de vista genético, ok, do ponto de vista reprodutivo, mas não mais do que isso. Ele é um padrão criado há aproximadamente 300, 400 anos e, portanto, ele é adaptado ao nosso tempo, mas que não serviu em outros tempos. Então vejam como esses padrões mudam profundamente de um tempo para outro. Hoje, quando em nossa sociedade vemos pessoas se relacionarem com pessoas de um mesmo sexo, olhamos e dizemos, esse é um padrão alternativo. Alternativo a quê? Alternativo a um padrão criado, que é o padrão que nós estamos acostumados. Mas ele não é nem mais normal, nem menos normal do que outro. Ele é apenas o padrão que nós temos hoje vigente em nossa sociedade. Tem que ter muita personalidade, muita coragem, para subir em cima de um salto, maquiar o rosto, deixar o cabelo crescer, né? Fazer a barba com a pinça é um problema. Hoje tem o laser, que ajuda bastante as trans, né? Mas na minha época, o laser era uma coisa meio que inviável, até financeiramente, vamos dizer assim, né? O preconceito é basicamente isso. Desde de criança, claro que alguns anos atrás o preconceito era pior, no sentido de violência, né? O termo verbal, a violência verbal era mais pesada, né? Hoje em dia mais é chacota, né? Antigamente já era uma coisa mais escrachada, mais bagaceira. Aí eu fui chamada para participar do projeto Natal do Coração, onde se fazia as bolas de Natal, coisa muito linda, né? Foi um acontecimento assim, logo que surgiu, foi, né, o ápice do Natal da cidade, foi um Natal luz para nós, né? E daí eu fui chamada para trabalhar lá, através da prefeitura municipal,
né? E aonde uma pessoa que trabalhou por anos na rodoviária, a Maristela, que ela era a nossa coordenadora, ela percebeu que eu era uma pessoa organizada, caprichosa e tal. E ela soube que tinha essa vaga na rodoviária. Ou seja, quem se destacou nesse projeto, eles se encarregaram de arrumar emprego. Acredito que muitas sofrem até hoje é a questão do emprego, né? Então, para mim, assim, essa porta que a rodoviária de Santa Maria abriu, para mim foi um prêmio maravilhoso. Porque a gente chega numa idade que tu quer ter o teu dinheiro. Na verdade, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz faxina, eu sempre fiz biscate, eu sempre fiz alguma coisa. Eu sempre gostei de trabalhar. Só nunca tive a oportunidade de trabalhar assim, ó, tu vai trabalhar com a tua carteira assinada. Ah, claro que na carteira de trabalho tu vai ter teu nome de batismo, né? O momento que tu tiver tua identidade com o nome feminino, aí outro departamento, né? Mas na época, assim, era complicado. Então, o meu pai era a única pessoa que não sabia. Mas tudo foi assim, eu saí pra passear na noite, né? E aí tava aquela reunião na praça, os travestis ali, eu já tava assumida também, já bem feminina. Ah, e uma colega disse pra mim, Silene, aquele cliente sai, ele remunera, ele paga, né? Vai, ele gosta de novidade, vai lá. E eu disse, ai, mas eu, né, nunca tinha feito essas coisas assim de programa, né? E já fiquei esperando o próximo, já peguei o tino da coisa, né? Aí já veio o próximo, saí, atendi. E ali o que que aconteceu? Digo, bom, eu já vi que as minhas colegas para trabalhar tem que estar muito bem vestida. Na primeira vez eu não estava, mas na segunda eu já fui um pouquinho melhor. Com aquele dinheiro eu já investi em lingerie, já fui comprando perfume, mais maquiagens, né? E depois vieram as roupas, calçados, tinha uma coleção de saltos, botas, né? E então a tendência é a gente melhorar, né? Mas o que que acontece? Nesses 15 anos, não vou dizer que foi ruim, né? Vivi aquele momento, né? Defendi muita coisa com aquele dinheiro ganhado, assim que pra mim foi honesto, porque o momento que tu não lesa ninguém, né? Eu saí com o cliente, ele me pagou, eu fui legal com ele, ele me deixou ali de volta. O porquê de eu dizer que foi um trabalho que não foi honesto? Eu era considerada aquilo ali para mim um trabalho, porque eu era remunerada, né? E eu fazia tudo o que ele queria, né? E nunca lesei ele, como nenhum dos meus clientes eu lesei, né? A esquina em si, a gente sofre preconceito, né? É discriminada, a travesti ela é vista como marginal, porque está numa esquina seminua, né? Embora a mente ela está vendendo o produto dela, corpo, né? Então acho que ela tem que estar, na verdade, é o visual que atrai o cliente, né? Como tem aquele cliente que gosta da travesti mais discreta. Eu já fazia uma linha mais discreta, eu nunca gostei assim de usar biquíni na esquina, um espartilho, né? Ficar só de espartilho. Nunca gostei. Gostei muito de uma saia, uma bota, um topzinho, uma coisa mais, né? Mas a travesti sempre foi vista e sempre vai ser vista como uma marginal, uma desocupada que está ali, de repente, tirando o homem da casa, embora elas não chamem ele ali, né? Ele vai procurar porque sabe que é ali que elas estão, né? Então, passava os playboyzinhos também, que muitas vezes atiravam latas de cerveja. Eu uma vez tomei um banho de ovo, uma chuva de ovo, imagina. Tu tem que estar te defendendo dos ovos e vinha ovo de tudo que era lado, tu não sabia para onde correr, né? Lata de cerveja pela metade, a gente tinha que estar se defendendo, então travesti sofre numa esquina, né? Então as pessoas acham que tá ali que é fácil, não é?
como eu sempre digo, travesti não é só alegria, tem um coração que bate, né? Que ama, que odeia, né? E que lá no fundo ela às vezes odeia porque ela tem essa frustração, né? Essa tristeza de tudo que já sofreu na vida de preconceito, né? Porque tudo gira em torno do preconceito. O preconceito te impede de ser feliz às vezes, porque às vezes a pessoa não está do teu lado porque ela tem vergonha, né? Do que as outras pessoas vão dizer, né? Então, é super complicado.